Olá, eu sou o Vitor, aluno bolsista do projeto Modelagem Computacional Biomecânica para Estudo da Cavidade Pélvica Feminina, orientado pela professora Flávia de Souza Bastos, e vim apresentar o trabalho Efeito dos ligamentos e músculo do assoalho pélvico no prolapso uterino. O prolapso é uma doença que ocorre quando as estruturas de suporte do útero estão enfraquecidas, causando a queda do órgão sobre a bexiga e, às vezes, dentro do próprio canal vaginal, ocasionando um grande desconforto à pessoa afetada. As principais estruturas de suporte do útero são os ligamentos cardinais, os ligamentos uterosacrais e o músculo levantador do ânus. Aqui podemos ver o ligamento cardinal, uterosacral e o músculo levantador do ânus é o músculo que fica abaixo do canal vaginal, dando suporte. O objetivo desse trabalho é avaliar a influência do enfraquecimento dos ligamentos uterosacrais, ligamentos cardinais e do músculo levantador do ânus no deslocamento do útero. A partir de imagens de ressonância magnética de uma paciente voluntária, conseguimos criar modelos 3D dos órgãos do assoalho pélvico, destacando-se o útero, os ligamentos cardinais, os ligamentos uterosacrais e o músculo levantador do ânus. Porém, uma das limitações de estudos biomecânicos é a falta de variabilidade do modelo. Para tentar contornar esse problema, nós decidimos criar novos modelos para representar uma população. A partir do modelo original, feito por imagem de ressonância magnética, criamos 10 novos modelos, alterando a escala deles em uma geração aleatória, com uma variação máxima de 2%. O processo de criação dos novos modelos de assoalho pélvico foi: no Blender, software de modelagem 3D, conseguimos alterar a escala dos ligamentos e do útero do modelo original. Passamos para o programa Mesh Mixer para a correção de possíveis erros nas malhas e no Abacus montamos os novos modelos. Para a representação dos materiais, decidimos utilizar modelos hiperelásticos, pois tecidos moles são capazes de sofrer grandes deformações. Para os ligamentos, utilizamos a equação de deformação do modelo de Oden, e para o músculo levantador do ânus, utilizamos o modelo de Yeo. Aqui está representada uma tabela com os parâmetros para cada um dos modelos. Para as simulações, foram criados 7 cenários. 6 cenários para a variação dos ligamentos e um cenário para a variação do músculo levantador do ânus. Os cenários são: danificar um ligamento uterosacral, 2 ligamentos uterosacrais, um ligamento cardinal, 2 ligamentos cardinais, um ligamento cardinal e uterosacral juntos e os 4 ligamentos. E para variar o músculo levantador do ânus, danificamos os parâmetros do próprio músculo. O dano é representado pela variação de 10, 30 e 60% nos parâmetros de rigidez de cada modelo. E a força aplicada sobre o útero foi de 4,7 kPa. Para cada simulação, foi salvo um arquivo com o deslocamento de um único ponto do útero para cada passo de incremento da análise. Com esses documentos, foi possível gerar gráficos onde conseguiríamos ver o deslocamento do ponto. Podemos ver que quanto maior o dano, maior o deslocamento. E que também, ao danificar todos os ligamentos, tivemos o maior deslocamento para todos os cenários. E, ao danificar apenas o par de ligamentos uterosacrais, tivemos o segundo maior deslocamento. Concluindo que o par de ligamentos uterosacrais tem uma maior importância no deslocamento. Com isso, analisamos agora a comparação de dano do músculo levantador do ânus junto com os ligamentos uterosacrais. Ao danificar o músculo levantador do ânus e os 2 ligamentos uterosacrais, tivemos o maior deslocamento. E danificando apenas os ligamentos uterosacrais, tivemos o segundo maior deslocamento. Então, chegamos às conclusões que o ligamento uterosacral é o principal ligamento para o suporte do útero. A variação dos modelos diversificou as simulações e a integridade do músculo levantador do ânus é crucial para a sustentação do útero. Para trabalhos futuros, gostaríamos de validar os parâmetros utilizados nos modelos e também automatizar o processo das simulações. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Juiz de Fora pela bolsa de iniciação científica e ao LabMaker pelo espaço e apoio da realização desse trabalho. Obrigado.